Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, ou quase todo mundo. Esse daqui é um Giro de Notícias Plantão para falar sobre o decreto da Prefeitura do Rio sobre público nos estádios de futebol ainda no mês de julho. Sim, estará autorizado a partir do dia 10 de julho o retorno não só do futebol, porque o Rio de Janeiro voltar ao futebol, né, já não é suficiente não. Os outros estados do Brasil nem voltaram ainda, a gente já voltou. A gente tem que voltar ao público antes. Nem na Alemanha, nem na Europa inteira tem público, mas o Campeonato Carioca precisa, né? Enfim, vamos lá, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo está saindo o mais rápido possível em cima da notícia para tentar analisar. Tem alguns pontos que você não deve ver em outros lugares, mas você vai ver aqui no Raiz Tricolor nessa análise. Então, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal. A notícia eu vi no OneFootball, né? Não está patrocinando esse vídeo, mas eu uso o aplicativo. E ela diz o seguinte, que um decreto em edição especial no dia de ontem, né, na sexta-feira, dia 26, a Prefeitura do Rio liberou que os estádios de futebol na capital fluminense poderão ser abertos ao público a partir do dia 10 de julho, quando se iniciará a fase, né, dos protocolos de reabertura pós-quarentena. Lembrando, não é pós-pandemia, é pós-quarentena. A pandemia segue, a quarentena que está acabando. Ou seja, nesta fase, os estádios poderão comportar, segundo o protocolo, né, 1/3 da capacidade. Aí já vem um erro absurdo de alguém que nunca pisou no Maracanã para entender isso. Os estádios poderão comportar apenas 1/3 da sua capacidade, pegando o Maracanã, que é o símbolo do futebol do Rio de Janeiro, né? 1/3 da capacidade do Maracanã, vamos botar os 70 mil, né, como base, daria ali em torno de 22 mil, 23 mil. Beleza, vamos fechar com 23 mil, né, que seria ali a capacidade já do público bem rebaixada, porque a capacidade é 78, já trabalhando com 69. 23 mil, 24 mil pessoas. Ou seja, 1/3, beleza, daria para botar 24 mil ingressos. Tá, mas é exigido o distanciamento de 4 metros quadrados entre as pessoas, né? No caso ali seria um espaçamento para um lado e para o outro, que multiplicados dariam 4 metros quadrados. Beleza, acho que 2 metros para frente, eu não sei exatamente quanto é para o lado e quanto é para frente, mas imagino que seja 2 metros para um lado e 2 metros para o outro. Bem, o jornalista Cássio Zirpoli, ele é pernambucano, e ele fez uma matéria no blog dele, explicando ali, pegando com base no site da FIFA, inclusive, as regras da FIFA para distanciamento de cadeiras, para ver quantas cadeiras, né, quantos lugares seriam mortos, não é muito bom usar essa palavra, né, mas seriam perdidos com esse distanciamento de 4 metros quadrados. Bem, o máximo que ele conseguiu aproveitar em relação ao Maracanã foi 18 mil. O número, né? Foram 18 mil lugares. Ou seja, esse plano da FERJ já nasce morto, porque para você ter um distanciamento de 4 metros quadrados entre um torcedor e outro, que obviamente não vai ser cumprido, mas enfim, para você ter esse distanciamento, você não tem como ter 1/3 do público, porque cairia para 18 mil. 18 mil, se a gente pegar por 78, daria quase 1/5 da capacidade do Maracanã. Ou seja, é um protocolo que já não faz sentido nenhum. E pior ainda, né? A Prefeitura não detalhou como vai ser feita a fiscalização e na fase 5 do relaxamento, que é prevista para começar no dia 1º de agosto, ou seja, já pro Brasileirão, os estádios poderão contar com a capacidade de 2/3. Ou seja, no Maracanã, o númerozinho que a gente fechou no início do vídeo seria por volta de 46 mil torcedores. Porém, ainda valendo o distanciamento de 4 metros quadrados, ou seja, pode vender 2/3 da capacidade, 46 mil, mas se for respeitar os 4 metros quadrados, continua só vendendo 18. Ou seja, nada faz sentido, não tem argumento para defender isso nesse momento. Na verdade, tem um argumento. Deixa eu abrir aqui. O jornalista Fred Figueiredo, que é outro que eu acompanho também lá de Pernambuco, ele tem colocado um ponto, e ele, assim como eu, seria contra, né, a volta exata agora do futebol no estado do Rio de Janeiro, mas ele tem colocado um ponto que é pertinente, que eu vou ler um tweet que ele fez, que é o seguinte: a notícia deve ser interpretada por 2 ângulos. O primeiro é que nem os jogos deveriam ter sido autorizados no Rio de Janeiro. Beleza, concordo com esse ponto. O segundo é que se tem público no Beto Carreiro lá em Santa Catarina teve público, aglomeração, enfim.
Se tem público em igrejas, se está sendo autorizado tudo, mercado lotado, shopping reaberto, etc., essa lógica vale para o estádio de futebol também. É óbvio que eu concordo que no estádio de futebol você tem aglomeração muito maior. Como eu falei, 2/3 do estádio daria 46 mil pessoas, é uma quantidade muito grande. Inclusive, esses públicos, 2/3 do público seria basicamente barrar. O único time do Rio que tem colocado essa quantidade de pessoas no Maracanã é o Flamengo, né? E nos seus próprios estádios, então nem teria jamais, não seria como se não tivesse bloqueio já para alguns jogos, né? Então, dentro disso, assim, por que bloquear o futebol, né? Você está liberando tudo? Libera tudo, né? E ele até coloca um ponto que eu concordo no final. Seja uma visão, né, de nem poder ter jogo, mesmo assim tá tendo, e a segunda visão, que é de ter público em todo lugar, então libera o público, as duas visões têm um elo. A saúde não é mais prioridade, e isso a gente já sabe há um bom tempo. Enfim, tá aqui um vídeo falando sobre isso. É óbvio que isso ainda pode ser barrado, ainda pode entrar vários órgãos do Estado, no caso mais da Prefeitura, né, já que foi a Prefeitura que liberou. Dependeria de uma série de liberações que a gente sabe que não deve acontecer no dia 10 de julho, essa volta do futebol com o público. Porém, é aquilo que a gente falou de Campeonato Carioca, da pressão do Flamengo. Lá no dia 20 de maio, quando o Flamengo forçou alguns dias, voltando a treinar alguns dias antes da liberação, já estava forçando para que depois fosse forçar para voltar ao futebol e o futebol voltasse alguns dias depois do que ele estava forçando, e forçando, a gente está aceitando jogar no dia 28 de junho, que é neste domingo. Enfim, é triste, mas é a verdade. Essa volta do público, dia 10, provavelmente é uma forçação para que no início do Brasileirão, dia 1º de agosto, você ache normal ter 1/3 da capacidade do Maracanã ocupada por torcedores. Enfim, né? Deixa o like aqui embaixo. Amanhã tem Fluminense Volta Redonda, ainda de portões fechados, né? Sabe-se lá por quanto tempo isso. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!